Pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa última aula do curso e nós estamos aqui agora para, depois de ter mostrado as políticas industriais, uma visão teórica, falar sobre esses instrumentos de políticas industriais e de CTI na prática. E então nosso objetivo de aula são apresentar esses instrumentos que são verticais e horizontais, nós vamos falar, e sua relação com política macroeconômica, como é importante entender esses dois aspectos de maneira conjunta, porque focando principalmente agora nesse ponto específico de política macroeconômica, apesar dessas políticas não serem voltadas especificamente para o desenvolvimento da indústria, elas afetam a indústria. Então, muitas vezes, praticar um tipo de política industrial que talvez você julgue que seja ativa e que tenha o efeito de tentar promulgar determinado padrão, de política industrial fomentando algo específico, pode ser contraproducente com a política macroeconômica praticada. Eles podem ir em efeitos opostos e algum sobrepujar o outro. Ou você pode pensar em uma política macroeconômica também tem esse efeito de capacitação da política industrial, aumentando as capacidades que essa política industrial pode ter de afetar a sua economia. Então isso é importante porque quando eu trato de política macroeconômica, eu estou falando de 4 pontos específicos aí, e que a gente pode pensar como que isso afeta a indústria. Eu estou falando de mudanças de preços relativos, muitas vezes taxa de câmbio. Quando eu trabalho com taxa de câmbio e política macroeconômica, eu estou modificando os preços relativos dos bens nacionais com os bens internacionais, aqueles que são transacionáveis a nível de economia internacional. Só que quando eu faço essa mudança entre esses dois preços, eu também faço a mudança entre os preços internos dos meus bens que são transacionáveis a nível internacional e dos meus bens que são negociáveis, bens ou serviços que são negociáveis somente internamente no meu país. Então, essa mudança desses preços relativos via taxa de câmbio, ela pode incentivar determinados setores, pode desincentivar determinados outros setores. Então, isso é muito claro. Por exemplo, quando nós estamos falando hoje no Brasil de uma política de taxa de câmbio com uma certa depreciação, nós estamos aqui em junho de 2021, uma certa depreciação maior do que antes do período pós-Covid, nós estamos falando de aumentar a capacidade de exportação de determinados setores da indústria extrativa, da indústria agropecuária, da indústria de transformação da economia brasileira. Se a nossa taxa de câmbio depreciou mais do que a taxa de câmbio do resto do mundo, a gente aumenta essa competitividade, certo? Só que a gente também reduz a competitividade, por exemplo, de determinados setores industriais que precisam importar insumos e máquinas e equipamentos. Então isso tem um peso a favor, tem um peso contra. Então isso precisa ser pesado, porque quando você faz essa política macroeconômica, no qual, nesse sentido específico, eu posso falar, eu não estou preocupado com a taxa de câmbio, vou deixá-la flutuar. Isso pode ocorrer na indústria, valorizar, incentivar alguns setores, desvalorizar e desincentivar alguns outros setores. Ou eu posso controlar essa taxa de câmbio para fazer com que eu faça esse controle de incentivos ou desincentivos. Quando eu defino como política macroeconômica também taxa de juros, eu estou traçando estímulos ao investimento da economia como um todo. Se eu defino taxa de juros com valores maiores ou menores, eu estou calculando capacidades de investimento quando a taxa de juros aumenta, diminuindo essa capacidade de investimento, quando a taxa de juros diminui, aumentando essa capacidade de investimento. Isso afeta a capacidade da indústria utilizar suas capacidades de financiamento para aumentar as capacidades de investimento dela, da formação bruta de capital fixo, do aumento das capacidades econômicas. Quando eu trabalho com sinalização para a estabilidade macroeconômica, eu estou tentando dar algum horizonte de longo prazo, no qual eu digo que vai haver uma estabilidade nas capacidades de oferta e de demanda de determinada indústria, para sinalizar que o investimento ele pode tentar ser de longo prazo. Então isso pode ser importante também para fazer e para gerar capacitação dentro das capacidades de política industrial. Ou quando eu estou falando também de capacitação fiscal do Estado, quanto a investimentos, infraestrutura e todas as questões específicas de educação, ciência, tecnologia e inovação. Qual a capacidade do Estado investir nisso? A disputa e a grande questão é,
Será que, quando eu falo de uma relação também dívida-PIB, aumentar a dívida prejudica muito o investimento público, o investimento privado na economia como um todo? Ou será que aumentar a dívida permite com que se aumente o PIB e esse aumento do PIB ele chegue no futuro até diminuir a relação dívida-PIB? Essa é uma discussão que a gente não tem resposta aqui. A gente tem mais perguntas do que respostas, mas eu estou tentando situar vocês em todas essas questões macroeconômicas que vão estar ligadas à capacidade ou não de praticar essas políticas industriais ou não. E uma política industrial, ela tem determinadas características, quanto a caráter, quanto ao alvo e quanto à natureza. Quanto ao caráter, ela pode ser implícita, no qual ela não aparece nos documentos, não aparece em leis, ela é implícita na forma de atuação do governo como um todo, sinalizada para o mercado como um todo, ou ela pode ser explícita no qual ela consta nas leis, nos regulamentos, direcionando especificamente a forma como o Estado vai atuar dentro daquela questão específica, certo? Ela pode ser diferenciada quanto ao alvo, no sentido dela ser horizontal, ou seja, ela vale para o desempenho geral da economia, ela tem a intenção de atingir todos os setores, ou ela pode ser seletiva ou vertical, priorizando determinados setores de uma economia, como se fosse uma decisão estratégica do Estado para atingir determinadas questões específicas, determinadas cadeias industriais, determinadas estratégias que o Estado considere melhor para fazer aquilo. E ela pode ser também classificada quanto à natureza, que ela pode ser de incentivo, ela pode ser de regulação, ok? As de incentivo, elas podem ser de incentivo de oferta, no sentido de oferecer financiamento, de oferecer incentivo a P&D com facilitações tributárias ou subsídios, tá? Facilitar crédito para empresas de determinados tipos específicos, ou não, se ela quiser ser vertical, se ela quiser ser horizontal, ela não define determinado tipo específico, ela oferece crédito em geral. Defesa, promoção de exportações, isso é uma natureza de incentivo à capacidade produtiva. E ela pode ser de regulação, que é uma capacidade de falha, de redução de falha de mercado. É regular realmente a forma, é ser aquela maneira reativa que nós falamos das óticas da visão ortodoxa da política industrial. Ok? E aqui eu abro um pouquinho mais para a gente especificar o que são políticas industriais horizontais e depois verticais. As horizontais com o objetivo de melhorar o desempenho da economia, então eu abro um pouco aqui para que a gente possa diferenciar o que a gente chama de regulação, e aí todas essas de regulação, que essas de regulação elas têm capacidade de atuar, e o objetivo delas é de atuar em questões específicas da dinâmica econômica, tanto no padrão concorrencial, no padrão da infraestrutura, da promoção do comércio exterior ou do controle de propriedade, como a gente está falando aqui, o controle de propriedade intelectual, e ela pode ser de incentivo, como eu estou abrindo aqui de maneira mais clara também tudo aquilo que a gente falou no slide passado. As políticas industriais verticais, ela já tem, como a gente falou, o desempenho de uma cadeia, uma indústria específica. Então, daqui surge como escolher. Isso é uma questão bastante difícil e isso que gera, normalmente, e muitas vezes, o cerne da crítica da atuação. Como você tem a capacidade de escolher em relação a esse setor específico em detrimento de outros? Por que melhorar esse e não melhorar outros? Normalmente, os padrões de ação e as determinações de desenvolver ou não determinado setor, eles estão ligados a características inerentes daqueles setores. Como, por exemplo, uma indústria com maior valor agregado. Ele gera mais trabalho, gera maior renda per capita. Isso pode ser uma indicação de atuação. Pode ser uma indústria com grande poder de encadeamento, ou seja, ela gera muito multiplicador para trás e para frente. Porque quando eu invisto nela, ela contrata muitos insumos, certo? Então, ela gera muito encadeamento para trás das indústrias que estão nela montante, no sentido de que eles vão ter que fornecer mais coisa. E pode gerar encadeamento para frente. Por exemplo, quando eu gero essa capacitação da minha indústria, eu melhoro a capacidade dessa indústria oferecer para as indústrias que estão à frente. Pode ser uma ideia. Pode ser uma indústria com grande dinamismo potencial, certo? Que tem grande dinamismo inovador, aqui muito mais próximo à capacidade e à dinâmica de atuação de política industrial evolucionária. Ou pode ser uma indústria nascente ou com retornos crescentes de escala que vão ter custos declinantes e eu penso em algum momento em favorecer ela para que no futuro ela seja valorizada de alguma forma. Então, eu vou criando capacidades para fornecer ela. Como eu falei, é de difícil
observação com todas essas questões, elas vão gerar debates e dificuldades de se definir, mas normalmente elas são bastante utilizadas a depender da capacidade específica e do que realmente se define ou se espera como política econômica, como uma dinâmica política de um governo nacional específico, ok? Então isso varia muito e é muito difícil a gente fazer definições claras sobre todas essas questões e qual o mote, qual a atuação específica sobre essas possibilidades todas. Mas uma questão que tem se levantado muito frequentemente dentro do âmbito que nós estamos vivendo hoje, então 2021, a partir de 2020, com as questões ligadas à pandemia, as modificações das capacidades e dos elos, das ligações e dos relacionamentos do que se espera para o futuro, questões e desafios atuais vêm sendo estabelecidos dentro dessa discussão. Estão muito pertinentes, estão muito em voga na discussão econômica atual, na discussão política atual. Algumas questões que eu levanto aqui, que realmente não são para a gente definir conclusões, mas para que a gente chame observações sobre como isso tem sido importante, por exemplo, a gente tem que ser missão específico e não setor específico. O que se busca para a sociedade para o futuro? Eu não devo estar relacionado dentro dessa questão específica, se eu levo isso em consideração, a promover uma indústria específica, a promover um setor específico, mas a pensar numa sociedade do futuro. O que eu espero no futuro? Eu espero estar trabalhando com tecnologias limpas. Então, para que eu gere essa capacidade, para que eu gere essa possibilidade de estabelecer um mote de missão específica para resolver um problema que nós temos na sociedade, isso vai gerar um arcabouço de políticas a serem praticadas que podem envolver muito mais do que um setor, pode envolver muito mais do que uma política horizontal, uma política vertical, pode envolver muito mais do que um governo, ok? Então, isso modifica todo o espectro de atuação, no qual eu paro de falar em política vertical setorial e passo a falar em política orientada a uma missão para o futuro. Está sendo muito discutido hoje, principalmente após a pandemia, missões de desenvolvimento de setor, de resoluções de problemas da saúde, de problemas de tecnologias limpas, como eu falei, como fazer para relacionar e para aceitar essa proposta específica. Isso é válido? Não. Eu quero que vocês pensem no setor de vocês também, é isso que a gente está chamando a atenção e eu vou falar mais no final da matéria para que vocês me tenham como uma sugestão de vocês no trabalho. Avaliações e feedbacks. É importante focar na avaliação de resultados, realimentar o sistema com melhoria e modificação. O que deu certo, o que deu errado. É se juntar a pragmatismo. Aqui a gente está falando de ser bastante pragmático mesmo, de se alimentar da prática e retroalimentar a teoria. Isso é importante, porque às vezes focar numa relação específica, de falar, eu acredito só em falhas de mercado, ou eu acredito só em desenvolvimentismo, ele nos leva a conjecturas e a limitações de análise que nos fazem, não nos fazem expandir a capacidade de pensamento mais geral. Então, essa retroalimentação de atividades práticas, de avaliações de resultados que foram estabelecidos, ela tende a ser muito importante para realizar essa busca e realizar esses problemas, essa resolução de problemas que nós passamos hoje na sociedade como um todo. E por último, uma questão é ser reativo é suficiente? Resolver falhas de mercado apenas para que o mercado se desenvolva, ele é suficiente? Não sei. Nós não queremos, como eu falei, não queremos responder a pergunta, nós queremos relacionar os desafios que nós estamos, que se pode identificar na sociedade como um todo hoje. Tá? E por último, para fechar essa questão, eu trago para vocês algumas reportagens que nos chamam a atenção para algum estágio atual de políticas industriais no mundo. Tá? Sem fazer qualquer relação exatamente, eu trago aqui alguns pontos de políticas de alguns países selecionados. Tá? Então, falando dos Estados Unidos, que vocês já estão provavelmente bastante familiarizados sobre a proposta Biden, o plano de ação Biden, que propõe 6 trilhões de orçamento para a economia americana em várias áreas específicas, ok?
em algumas dessas áreas nós estamos falando de políticas industriais, tá? E aí do lado eu chamo a atenção sobre a possibilidade de verificar essas análises sobre óticas diferentes. Então, Lawrence Summers, ele chama atenção sobre os grandes riscos que podem ser trazidos dessas políticas, enquanto a Janet Yellen fala que ela acha que os riscos não são tão grandes em relação a nível de criar inflação. Nós vamos falar bastante sobre essas relações de aumento de oferta e capacidade de controle de inflação, ou aumento de demanda, capacidade de controle de inflação, quando estudarem GED 72, tá? Mas existem essas pressões e essas questões que são ligadas ao programa como um todo. Mas se nós olharmos a influência que isso está gerando, e aí eu chamo a atenção para a influência da União Europeia, da Coreia do Sul e da China, como eu falei, alguns países, grandes estruturas, estratégias de política industriais focadas em determinadas questões e missões específicas, elas têm surgido no mundo com uma velocidade bastante grande, principalmente a partir do ano passado e esse ano. Tá? Algumas mudanças de governo, como no caso dos Estados Unidos, mas não por questões de mudança de governo, mas questão de mudança de estratégia, de continuação de estratégia, no caso de outros países. O que eu quero chamar a atenção aqui é, de novo, levantar perguntas. O que elas estão querendo fazer? Parece que em alguns casos elas estão querendo restabelecer elos internos das cadeias globais de valor, elos que foram perdidos com a globalização, renacionalizar questões específicas, isso vai dar certo ou não? A política americana parece ter muito esse aspecto, tá? Em relação a determinados setores. Tá? Ela tem uma questão de ser orientada à missão, priorizar novas tecnologias, serem disruptivas. Quando a gente fala sobre o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, com a notícia que eu coloco aqui, o Green New Deal seria uma política orientada a uma missão específica, de melhorar as capacidades de produção da economia como um todo, focando em determinadas tecnologias que são mais limpas e conscientes ao ser humano. Mas não é só a Coreia do Sul que está fazendo isso. Será que a União Europeia ali dentro também tem essa estrutura? A China, os Estados Unidos e os demais países? São perguntas. Outra coisa, redução de desigualdades, socialização de custos, isso parece ter mudado bastante nos últimos anos também, 2020 e 2021. Tanto que, há pouco tempo atrás, foi votado e foi decidido dentro do G7, as principais economias do mundo, alguma estrutura de impostos mínimos a indústrias no mundo para evitar a evasão e a movimentação. E, além disso, procurar aumentar a socialização de custos entre o setor privado e os trabalhadores, o setor econômico. O plano Biden está sinalizando com o aumento do imposto de renda para a pessoa jurídica. Será que isso vai ser importante? Será que não? São coisas que precisam estar no nosso radar. São coisas que precisam estar na nossa discussão pragmática, certo? Sobre política industrial e política pública, em relação a tudo isso específico. Eu estou chamando a atenção para vocês aqui porque a gente está num âmbito do mundo que em 2021 nós temos um problema premente, que é o problema da pandemia, modificando toda essa estrutura. Isso está sendo sinalizado que vai ser cada vez mais levado em consideração pelos países para promover as capacidades internas deles e modificar essa estrutura. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que vocês tragam isso para o que vocês estão analisando. Vocês estão analisando um setor específico. Isso é importante no seu setor? Política industrial é importante? Quais tipos seriam importantes? O que vocês me sinalizariam, e eu quero isso como resposta, tá, no trabalho de vocês, o que vocês me sinalizariam que são políticas importantes no setor de vocês? O que vocês propõem como política? A proposição pode até ser uma não proposição. Falar, professor, eu não proponho política porque eu acredito que isso. Uma justificativa bem fundamentada, ela é importante para esses casos também, como para todos os outros casos. Mas isso é um trabalho final que eu espero que a gente consiga fazer nessa matéria, que vocês consigam pensar e que a gente consiga pensar conjuntamente em questões específicas, para setores específicos ou não, ou questões horizontais, ou até a mesma falta delas. Gente, nós ficamos por aqui. Eu espero que nós consigamos ter englobado uma quantidade, um grupo, um pool de estudos que sejam relevantes para a formação profissional de vocês, que nós consigamos gerar também, através disso, toda a discussão que vocês precisam para o trabalho de vocês, e nós nos vemos na sala de aula e na apresentação do trabalho final
Muito obrigado.